Eu quero, inicialmente, convidar o vereador Edmar para ocupar a cadeira do vice-presidente aqui, que está desocupada hoje. Só vou só um minutinho aqui, cara. Vou ver só isso aqui. Não, vai distribuir, vai te ver tudo. Que ela é Marlene Tributitana. Ah, já tá pronto. Como não distribui isso, não tinha visto aqui. Não sei se é isso aqui. Então quero desejar uma boa noite a todos e dar boas-vindas a todos vocês, colegas vereadores, aos nossos, o público presente que hoje se faz presente para participar da nossa sessão, que sejam bem-vindos. E sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 19 dias do mês de agosto de 2019. E quero, neste momento especial, voltar os nossos pensamentos para Deus, pedindo a Ele proteção sobre todos nós, sobre nossas famílias, sobre nossos trabalhos, e peço ao vereador Lauro que faça a oração inicial para nós. Boa noite a todos. Eu queria dedicar essa oração, pedir a Deus que dê muita força para o nosso colega Hermes, que está com a sua esposa muito doente no hospital. Pedir a Deus que abençoe o Hermes com a família dele, dá muita força para eles. Eu queria rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria e que Deus dê muita força para eles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, e hoje nós vamos mudar um pouquinho, que nós estávamos fazendo a leitura apenas da síntese da ata. Hoje nós vamos fazer a leitura da ata completa.
Ata da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2019, às 19 horas, em sua sede, situado na Praça Justo Magalhães, sob a presença do senhor Noésio Santiago, que foi secretariado pelo edil José Eurípides Alves. Composta a mesa, o presidente declarou aberta a presente sessão, verificando a presença dos edis Adalberto Silva e Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joaquim Fernando dos Santos, Joana Darques Godoy, Jurandir Rezende Machado, Lauro Fernandes Correia, Marlene Alves Lopes Pinto, Ronilde Oliveira e o Hermes Weller Vieira. Verificando o quórum legal, o senhor presidente pediu ao vereador Hermes Weller que fizesse a oração. No momento da presidência, Noé Santiago informou que faria a entrega simbólica do cheque no valor de R$320 mil ao secretário de Saúde, Elcio Arantes. Valor este destinado à aquisição de um micro-ônibus. Devido à entrega, a sessão ficaria suspensa por alguns minutos para a formalidade. Ainda com a palavra, o senhor presidente pediu aos secretários da sessão que colhesse as assinaturas de todos os edis no cheque, porque esta fosse uma conquista não somente da presidência, mas sim de todos os edis, assim como dos servidores que trabalham muito e economizaram até nos lanches. Noésio fez questão de frisar que a devolução do duodécimo em prol da saúde municipal é uma conquista da Câmara Municipal de Pontalina. Assim, o senhor presidente cedeu a palavra ao secretário de Saúde para os seus agradecimentos. Elcio Arantes iniciou parabenizando todos os edis pelos trabalhos já prestados em prol da população pontalinense. O secretário, em nome de 150 servidores da saúde, Secretaria de Saúde, e em nome do prefeito Milton Ricardo de Paiva, agradeceu aos edis por escolherem a saúde pública municipal para receber tal verba. Elcio ainda falou das dificuldades que é transportar todos os dias os pacientes a Goiânia, saindo às 4 horas da manhã e chegando a Pontalina por volta às 20 horas. Ressaltou o quanto é cansativo aos motoristas, aos pacientes, mas saber que em breve eles terão mais conforto e comodidade durante essas viagens o deixa bastante feliz. Em breves palavras, o secretário ainda falou sobre ter sido sucessor de Noésio Santiago na Secretaria de Saúde, onde Noésio prestou um trabalho digno e de muita qualidade frente àquela secretaria. Elcio ainda expressou a honra de receber de Noésio, agora vereador, ajuda tão significativa em prol da saúde. Ainda, o secretário de Saúde contou sobre a viagem que fizera com o prefeito Milton Ricardo e o presidente da Câmara, Noésio Santiago, até Goiânia para reunião com o governador Ronaldo Caiado, para a busca de melhores dias à saúde pontalina. E, segundo Elcio, um dos maiores sonhos dessa gestão é instalar no município uma clínica regional para servir de apoio às cidades vizinhas, que às vezes não conseguem atendimento rápido de qualidade onde residem. Elcio informou que em todos os estados serão abertas 25 sedes dessa clínica e ele acredita que Pontalina será agraciado com uma dessas sedes, por já possuir o prédio pronto para receber a unidade, que seria o prédio construído para receber a unidade de pronto atendimento, UPA, que não mais será instalado no município. Para encerrar, o secretário agradeceu mais uma vez em nome de toda a população e se justificou por não poder ficar até o final da sessão, acompanhando os trabalhos legislativos, por precisar de estar em outro compromisso naquela noite. Assim, o presidente declarou reaberta a sessão, determinando ao secretário que fizesse leitura da síntese da ata da 26ª sessão ordinária, a qual foram aprovadas. Posteriormente, foi feita a leitura do parecer das comissões de Finanças, Orçamentos e Economia sobre o projeto de decreto legislativo 001/2019, referente ao balanço geral de 2012. O parecer foi colocado em discussão, onde a vereadora Marlene Lopes solicitou a palavra para pleitear o pedido de vista sobre o parecer. Segundo Marlene, este balanço de 2012 chegou à Câmara e antes de ser apresentado à mesa para apreciação, ele desapareceu. Na ocasião, até a polícia havia sido solicitada e, de repente, ele apareceu no Tribunal de Contas e agora retornará ao Poder Legislativo com o parecer totalmente diferente. Marlene, então, explicou que esse pedido de vista é apenas para analisarem com cautela o balanço e o voto dos ECM para que fique todo corretamente explicado e esclarecido. Segundo Marlene, o balanço veio com o parecer pela rejeição da outra vez, e desta
totalmente favorável. Por este motivo, eles deveriam debater mais sobre o voto, pois é muito sério tudo o que acontece. Ainda em discussão, o presidente passou a palavra ao edil Emerson L. Vieira, que parabenizou o relator pelo parecer e também o assessor jurídico da Câmara pela brilhante análise feita nesse balanço geral. O Emerson declarou seu voto favorável por motivo de coerência e totalmente pautado de acordo com o TCM do Estado. Segundo o vereador, por questão de respeito ao Tribunal de Contas do Estado, que fornece sempre um parecer técnico e baseado na documentação apresentada, é impossível ir contrário a este órgão. O Emerson ainda fala de multa citada no parecer e que a mesma deverá ser devidamente aplicada. Para encerrar, o vereador afirmou que o seu voto favorável também é em respeito à dona Edna, que foi pisoteada pela Prefeitura de Pontalina, e para o edil é uma das pessoas mais honestas do município. O presidente prosseguiu com a discussão, passando a palavra ao vereador José Eurípides, que afirmou ter devidamente analisado, junto com o doutor Fernando, tudo que tinha em mãos referente a esse balanço geral. Segundo José, se fosse por ele, devido aos motivos contra aquele gestor, ele poderia rejeitar esse balanço geral, mas procurou seguir um voto técnico do TCM, que é o órgão especializado para tais análises. José Eurípides ainda afirmou que, enquanto foi vereador, irá sempre acompanhar o voto do Tribunal de Contas, pois naquele órgão há pessoas sérias e competentes para analisar devidamente tudo o que lhe é apresentado. Na sequência, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Joana Dark, que diz ter dado uma breve analisada do parecer enviado pelo tribunal, como também fez o parecer do relator da comissão responsável e assim declarou seu voto favorável ao Balanço Geral 2012. Segundo Joana, seu voto segue o voto do TCM, assim como fizeram com os balancetes do atual gestor do município, que, assim como neste, havia pequenas ressalvas referentes a algumas datas e coisas semelhantes, como afirmou o tribunal, também naquela ocasião, e por achar que aquelas ressalvas não são prejudiciais, a vereadora segue pela aprovação. Adiante, o senhor presidente cedeu a palavra ao edil Ronildo de Oliveira, que parabenizou o relator do parecer José Eurípides pelo grande trabalho de coerência e por seguir razão e não emoção. Ronildo declarou seu voto favorável ao balanço geral, seguido do voto do Tribunal de Contas. Segundo o edil, ele não vê por que rejeitar esse balancete, em questão que, já que os balanços semelhantes a este e de outros gestores também foram aprovados. À frente, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Lauro Correia, que também parabenizou os relatores desse parecer e pelo trabalho excelente de análise de balancetes e afirmou que seguirá o voto do TCM, assim como fez o balancete do ex-prefeito Dr. Ailton e do próprio atual gestor Milton Ricardo. Lauro afirmou que é justo seguir o voto do tribunal nesse balanço, assim como seguiu os anteriores. Antes de encerrar a discussão do projeto de decreto legislativo, o senhor presidente concedeu novamente a palavra à vereadora Marlene, para mais uma vez explicar seu pedido de vista antes da votação. A parlamentar afirmou ter votado favorável aos outros balancetes do ex-prefeito Jurandir Augusto, mas que esse balanço em questão veio com um voto antes de ter desaparecido da Câmara e agora voltou com um voto totalmente diferente. Segundo Marlene, isso é algo muito sério para não ser melhor analisado. O senhor presidente encerrou a discussão e colocou o pedido de vista da vereadora em votação, onde foi rejeitado por 9 votos. Votaram ao contrário os vereadores Joaquim Fernandes, Joana Dark, o Emerson L., José Eurípides, Lauro Correia, Dalberto de Souza, Ronildo de Oliveira, Joandir Rezende e Edmar. Joana, antes de colocar os pareceres do balanço geral em votação, o senhor presidente passou a palavra ao relator, que informou que o prazo de 5 dias, equivalente para o pedido de vista, não iria alterar em nada. Segundo José Eurípides, o TCM fornece todas as possibilidades possíveis de defesa aos gestores que necessitam. O vereador concorda que o parecer anterior do tribunal foi feito com um pedido para rejeição, mas Jurandir Augusto entrou com vários recursos junto ao órgão e esses recursos foram aceitos pelo TCM, o que veio, neste momento, favorecer o parecer. Por esses motivos, o relator votou contra o pedido de vista da vereadora Marlene. Assim, o senhor presidente colocou o parecer em votação única, sendo aprovado com voto contrário à vereadora Marlene Lopes. Adiante foi feita a leitura dos pareceres da Comissão Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Economia, Saúde e Assistência Social, sobre o projeto de lei número 070/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre convênio entre a Prefeitura e a Associação dos Animais Abandonados de Pontalina.
Esses pareceres foram colocados em discussão, onde a vereadora Joana D'Arco solicitou a palavra para agradecer a vinda do projeto à Câmara e agradecer a possível aprovação por saber que esta causa é necessária e por saber também das dificuldades que a presidente da ONG, doutora Ellen, e sua equipe de voluntários enfrentam diariamente. A vereadora agradece também ao prefeito Milton Ricardo que, após várias reuniões e solicitações, atendeu o seu pedido. Joana afirmou aos integrantes da associação que está à disposição da ONG para lutar em prol dos animais abandonados e termina sua fala proferindo a seguinte frase: enxergamos o coração de um homem pela forma que ele trata um animal. Assim, os pareceres foram colocados em votação única, sendo aprovados. Posteriormente, foi feita a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamentos e Economia e Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, sobre o projeto de lei 071/19, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta o plano de apoio ao produtor rural. Os pareceres foram colocados, cada um por sua vez, em discussão e votação, sendo aprovados. À frente foi feita a leitura do projeto de lei 072/19, de autoria do Poder Executivo, que dá nome ao logradouro público. Esse projeto ficou distribuído às comissões competentes. Adiante foi feita a leitura da indicação 030/19, de autoria do vereador Lauro Fernandes Correia, que solicita ao Poder Executivo que determine o órgão competente para que coloque tachões borrachudos na Rua Lagoas, esquina com a Avenida Francisco Joaquim de Freitas, setor Dergo, próximo à oficina do Júnior. Tal pedido se faz, pois nesse local está ocorrendo vários acidentes, devido aos veículos transitarem em alta velocidade. Com a palavra, o autor da indicação contou que vários moradores informaram a ele que havia ocorrido 2 acidentes graves naquela rua em questão. Lauro solicita a ajuda da representante do prefeito, vereadora Marlene, que envia a ele essa indicação para que providencie o mais rápido possível. Assim, a indicação foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada. Posteriormente, foi feita a leitura da indicação 031/19, de autoria do vereador Ronildo de Oliveira, que solicita ao Poder Executivo que faça os seguintes reparos no aterro sanitário: reformar os alambrados, apagar o fogo, colocar um portão, remunerar um guarda para fazer vigilância do local. Com a palavra, o autor da indicação esclareceu que fez um vídeo em suas redes sociais sobre esse pedido, que já foi feito várias vezes por outros vereadores e que não foi atendido. Segundo Ronilton, o meio ambiente agradeceria muito se providenciassem fossem tomadas com urgências, já que a fumaça causada pelo fogo, que não se apaga no chão, causa vários danos também à saúde da população. O vereador afirma que, se o Poder Executivo fizer tudo que ele sugere nessa indicação, ficará mais fácil para a Prefeitura fiscalizar quem possivelmente ateia fogo no local, já que ele não acredita que seja servidor do município que o faça. Ainda o vereador expressa que o pedido é urgente, é questão de saúde pública, e ainda afirma que irá cobrar o quanto for preciso para que haja solução para esse problema. Assim, o senhor presidente colocou a indicação em discussão, onde o vereador Lauro Fernandes diz ter sido muito procurado também para solicitar sobre essa questão e parabenizar o Edil Ronilton pela indicação. O presidente, de colocar a votação, acrescentou que também foi procurado por essa questão e que informaram que o fogo não apaga em decorrência de gases que o próprio lixo solta no ar. Mas ele crê que esse problema possa ser solucionado através de solicitação de uma guarnição de bombeiros. Assim, a indicação foi colocada em votação, sendo aprovada. Adiante, através de uma indicação verbal, o senhor presidente Noélio Santiago solicitou ao prefeito Milton Ricardo de Paiva, chefe do Poder Executivo, que encaminhe esta Casa de Leis o projeto referente ao plano diretor do município. Não havendo mais matéria sendo tratada, o senhor presidente deixou a palavra franca a quem quisesse fazer uso. Pela audição, o vereador Hermes Ferreira foi o primeiro. O Edil iniciou falando da procura de população em Pontalina, a ele solicitando ajuda sobre as questões de saúde pública, já que o mesmo passa por problemas de saúde na família. Segundo o Emerson, a população carente do município muitas vezes necessita de ajuda e recorrem à prefeitura e à ação social, mas não são atendidos.
O Emerson fala que não tem como ele deixar de lado essas pessoas e nem permitir que certas coisas aconteçam por uma questão de humanidade. O vereador, mais uma vez, bate na tecla da falta de remédios para a população, dizendo ser inaceitável que isso aconteça com tanta frequência. Ainda explicou que sua indignação não são críticas aos enfermeiros ou aos médicos e muito menos aos servidores da farmácia municipal, e sim ao prefeito, que tem a responsabilidade junto ao secretário de Saúde e Assistência Social, mas cruzar os braços para a população carente. O Emerson fala sobre ficar com o coração machucado ao ver que há pessoas em Pontalina sofrendo com a falta de medicamentos. O edil afirmou ainda que há pessoas bem de situação e que ganham tudo da prefeitura, além de participar dos programas sociais, enquanto quem realmente precisa não consegue. O parlamentar ainda, em seu pronunciamento, lembrou sobre o surto de dengue que ocorreu no município neste ano e o quanto foi ele criticado por reclamar do atendimento e das circunstâncias em que a população se encontrava. E um cidadão foi até a rádio falar que ele estava sendo oportunista. O Emerson agradeceu a Deus e ao povo pontalinense por ter concedido a ele esse mandato de vereador, porque é através dele que ele possui condições para ajudar sua esposa no tratamento contra o câncer. Mas que tem total ciência que muitos cidadãos não possuem essas mesmas condições. O vereador encerrou sua fala dizendo não aceitar mais esse respeito com a população e que precisa, no mínimo, para viver com dignidade e não consegue, e que ele está lutando para amar o próximo como aprendeu enquanto cristão. Adiante, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Ronildo de Oliveira, que iniciou sua fala na tribuna, parabenizando seu colega Emerson Heller pelas palavras e contou a história de um dos seus filhos, que pela graça de Deus e a ajuda do ex-prefeito Edson Guimarães, hoje pode caminhar. O vereador se emocionou ao lembrar de seu filho caminhar pela primeira vez. Para Ronildo, gratidão é algo muito importante e ele sabe ser grato quando realmente deve ser. Ainda, o edil contou quando um de seus familiares necessitou de insulina por ser diabético e na farmácia não havia essa medicação. Ronildo ressaltou que nenhum dos vereadores possui uma estabilidade financeira alta, por isso todos necessitam também da saúde pública municipal. Continuando, o edil disse que não era sobre isso que estava disposto a falar naquela noite, e sim sobre os recursos do deputado federal Glautinho da Fox, enviado para ajudar com os gastos do Hospital Municipal de Pontalina. O vereador falou que, no depoimento do deputado em suas redes sociais, ele agradeceu diversas pessoas que o ajudou em sua campanha no ano passado, mas não citou o apoio do Conselho dos Pastores. O Nilton disse que não iria citar o nome de nenhum dos pastores, mas que deveria ser reconhecido o trabalho que cada um teve em busca de votos ao deputado. O parlamentar do município ainda afirmou sobre seu desejo de ir até o gabinete do deputado Glautinho em Brasília para agradecer pessoalmente pelo envio dessa verba tão necessária. Ele ainda falou que não defende bandeiras partidárias sem a bandeira do povo pontalina. Para finalizar, o Nilson esclareceu que não está perseguindo ninguém do poder público, mas está disposto a dizer sempre o que pode ser feito e o que pode ser melhorado para o bem da comunidade. E ainda deixou uma pergunta aos cidadãos. Para conseguir medicamentos e afins da Secretaria de Saúde, por que eles se devem passar pela mão do prefeito se ele tem um secretário de saúde autorizado para tomar as decisões? Já que nenhum edil desejou mais usar a palavra, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinou o secretário que lavrasse esta, que após lida, discutida e achada conforme, seguirá assinada pelas autoridades competentes. Para melhor esclarecimento, acerca da sessão, segue os links: canal oficial da Câmara de Pontalina no YouTube, http://watch.com/bo9YULZUPOW. Site oficial é http://www.pontalina.gov.leg/br processo-legislativo/sessão/plenário. Nós, Santiago da Silva, presidente. Esta ata está em discussão. Com a palavra, vereadora Marlene.
Quero cumprimentar o presidente, eu cumprimento todos os edis, cumprimento o público presente. Quero cumprimentar hoje de modo especial meu esposo, né, que está fazendo aniversário. Que Jesus dê muitos anos de vida para ele, né, que abençoe cada vez mais a nossa família. Eu quero, assim, pedir, se for possível, os colegas, né, edis, pensar um pouquinho naquela votação e a gente anular essa ata. Eu não sei se eu estou pedindo para anular ela por completo ou só aquela parte da votação. Porque eu acho muito sério o que aconteceu aqui a respeito desse balancete de 2012. Porque o Tribunal de Contas, ele mandou um parecer político, né? O parecer técnico, ele veio pela rejeição. E a gente sabe que são muitas coisas graves, né? Aí há muitos processos em andamento, né? São muita coisa aí no Ministério Público Estadual, Federal. Então eu queria ver se fosse possível para a gente estudar melhor. Porque eu acho assim muito pesado a gente absolver um balancete com tantos problemas, né, uma administração com tantos problemas, né, com tanta coisa que deu tanto prejuízo para o município. Então eu queria, se fosse possível, se os colegas pudessem, para a gente anular essa ata, anular essa reunião e a gente estudar melhor, né, essa atuação do Ministério do Tribunal de Contas. Porque eu acho muito sério. Assim, até comparar aqui com o doutor Sebastião, com o do Milton, mas são coisas bem mais simples. Que agora, esse balancete, ele tem assim, ressalva em quase toda a página. E é coisa muito séria, que chegou às vezes a levar o ex-gestor até para a prisão. Aqui, esse balancete, ele sumiu aqui da Câmara. A gente não pode falar a palavra roubado, né? Mas ele sumiu daqui, que deu polícia, que teve que abrir processo, sabe? Porque ele sumiu daqui porque ele veio totalmente rejeitado. Aí vai um conselheiro lá, dá o seu parecer político. E chega aqui, a gente assina embaixo. Então eu achei muito sério e eu queria assim pedir para a gente, se fosse possível, a gente anular essa ata e a gente rever isso aí. Não querendo prejudicar ninguém, não querendo prejudicar, mas eu acho que precisa ser estudado melhor, com advogado, e quero assim também já de antemão, Noé, está convocando o contador e o advogado da prefeitura para estar aqui esclarecendo sobre esse balancete para nós e para a população. Muito bem. A ata continua em discussão. Boa noite, público presente, ponto Pontalina. Eu acho muito absurdo. Você pediu um trem desse, Marlene? Que é isso? Aqui foi estudado por 11 candidatos de vereador. Será que você está certo e os outros 11 todos estão errados? Nós fomos pelo TCM. Que é isso, Marlene? Isso é uma coisa que tem que parar com isso. Você vive falando em parar de perseguição, mas isso é uma perseguição descarada. Que é isso? Pelo amor de Deus, eu sou contra. Não é isso, é lutar pelas coisas certas, pela política certa. Não, mas os outros também foram rejeitados, nós votou. Teve um que sumiu daqui do jeito que você está falando, que não foi de Jurandir. Pois é, mas então eu não sei dessa história, mas aqui eu sei, eu tenho que defender. Vamos continuar a discussão, depois nós vamos decidir sobre o pedido da vereadora. Continua em discussão. A Joaninha também quer? Eu também quero. Boa noite, presidente. Boa noite, pessoal aqui presente, servidores da casa, internauta. Respeitosamente, nobre colega Marlene, eu tenho um grande respeito pela democracia e o plenário é soberano. Então, eu creio que todos os vereadores que votaram esse balancete votaram com convicção daquilo que estava fazendo. E respeito a posição da senhora, mas eu acho que os vereadores que posicionam com certeza jamais vai mudar
o voto dele depois, né, de tudo que aconteceu anteriormente em outros balancetes. Em momento algum, respeitosamente, a senhora pediu para anular a votação do balancete do atual prefeito. Sabemos que tinha multa também. Agora, eu vejo que vivemos um país democrático e o povo está ciente de tudo que acontece. Então, eu creio que os internautas, a maioria das pessoas, então, tem até excesso de informação sobre a política. E sabemos que, perante a nossa política moderna, perante as leis, perante o regime interno da casa e perante a lei orgânica, eu creio que aqui não tem ninguém aqui que vai subestimar o conhecimento e a decisão do TCM naquele balancete, né? Então, a senhora tem o direito da senhora, mas eu não vejo aqui um motivo para anular uma sessão a qual é uma ata onde foi discutido vários assuntos importantes, foi batido o martelo, e eu creio que aqui ninguém está afim de fazer um jogo de gato e rato. Então a senhora me perdoa, são essas minhas palavras. Então, deixa eu só responder aqui por que eu não pedi anulação do balancete do atual prefeito. Porque o problema que teve no balancete do atual prefeito foi só uma data, e ele entrou com a defesa, só uma data que foi entregue atrasada. Então, por uma data, eu acho que eu não podia, porque lá, assim, estava tudo certo, só uma data. Mas agora aqui, colega Joe, tem vários processos, sabe? Tem vários, assim, prejuízos ao município. Então, não é assim... perseguindo ninguém, mas é fazendo a coisa certa. Porque nós vamos fazer questão do advogado e o contador vir aqui explicar. Porque eu acho que não foi bem lido, não foi bem... Porque quando chegou esse balancete aqui, você não estava. Foi muito tumultuado, ele veio totalmente rejeitado. Agora, um conselheiro lá deu o parecer político dele, sabe? Então, e a Câmara, ela é autônoma para decidir. Então, eu acho que é muito sério isso que está acontecendo na nossa cidade, no nosso município. Porque a gente sabe aí de tantos processos, que são centenas de processos. Então, aí para a gente absolver aí, eu acho que é muito sério, é muito pesado. Vereadora Marlene, vereador Joe, demais vereadores. Nós hoje, vereadora Marlene, estivemos em Goiânia tratando deste assunto. O vereador José Eurípides, que foi o relator da comissão, o vereador Edmar, que faz parte da comissão, acompanhado do eu e o assessor jurídico. Estivemos conversando com o conselheiro Valsenor, que é o conselheiro que acompanhou todo esse projeto. Mas, em observância ao seu pedido, eu vou tomar a iniciativa, como nós temos um assessor jurídico na Câmara, e quem responde pela Câmara, a quem nós devemos ouvir, é o assessor jurídico da Câmara. Nós devemos ouvir o assessor jurídico da Prefeitura em determinados momentos, acredito que precisamos ouvir assessor jurídico, precisamos ouvir contador, não tenho nada contra ouvir eles também no momento necessário. Mas num momento como este, não quer que eu esteja desmerecendo o seu ponto de vista, mas eu vou tomar a iniciativa de suspender a sessão por 5 minutos para fazer uma consulta legal, consultar o assessor jurídico, a gente reunir com o assessor jurídico, ouvir dele a opinião dele, o que nós ouvimos lá em Goiânia hoje do conselheiro. Então nós vamos ouvir
do assessor jurídico. Vamos discutir internamente, os vereadores que quiserem participar. E assim que a gente voltar, nós tomaremos a decisão. Se for o caso, colocaremos o seu pedido em votação. Tá ok? Então eu declaro a sessão suspensa por 5 minutos. Essa surpresa para mim, eu nunca vi isso na vida. Suspender, anular a sessão, nunca vi na história. E no regimento não tem isso também. Tá fraco, aquela sozinha, não tá sabendo mais que eu sou. Primeiro ele tinha que devolver 100 e tantos mil, passou os batidos.
Não mistura isso aqui. Obrigado a todos pela paciência, pela compreensão. Eu declaro retomada a sessão, retomada os nossos trabalhos. Eu não vou mais continuar em discussão a ata. Eu vou colocar a ata em votação, porque já tivemos a oportunidade de discutir lá dentro também. Queria discutir, senhor presidente. Essa questão toda aqui, nós podemos agradecer em parte medidas tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Quando o balancete de gestão fazia parte do balanço geral, esse tipo de acontecimento não existia. Porque automaticamente, quando um balancete era rejeitado, o balanço geral também era prejudicado. Como separaram gestão e de governo, onde vem dar toda essa confusão. A gente não vê nada dos balanços de gestão, nada dos balancetes de gestão. Nós não sabemos se for aprovado, se for reprovado, não mandam comunicação nenhuma para nós aqui na Câmara. E estão atrelados um ao outro. Só que, por essa medida do tribunal, quando veio a lei da ficha limpa, com medo que as câmaras negligenciassem, não fizessem como deveria ser feito, passassem a mão na cabeça dos governantes e começasse a esconder fatos, o tribunal tomou essa medida. O gestão ficaria com eles e o de governo ficaria com as câmaras. Mas eu acho, no meu entender, que fez foi piorar. Porque os outros passados, se tinha um balancete, por mais significante que fosse rejeitado, o balanço geral também era rejeitado, até que fosse sanado ele. Isso agora, infelizmente, não acontece mais. Só que todos os atos que aconteceram no balancete de gestão, que deu improbidade administrativa, tem processo correndo, do momento que esse balanço geral de governo ele é aprovado, não anula os outros anteriores, eles continuam correndo na justiça do mesmo jeito. Porque esse aqui nós estamos julgando, primeiro, a data de apresentação da documentação. Segundo, se os saldos estão corretos. De maneira superficial, nós estamos olhando de vista grossa, nós não estamos entrando em detalhe igual deveria ser o balanço de gestão. Então, eu acho que isso aqui, realmente, nós fizemos pela parte técnica. Sessão passada, eu disse, está registrado aqui. Eu não tenho nenhum motivo de fazer um parecer técnico para justificar ou ajudar o senhor Jurandir Augusto. Muito pelo contrário. Se eu fosse votar pelo coração, eu tinha que ter colocado os maiores empecilhos aqui dentro desse parecer para ele aqui. Só como eu olhei com o doutor Fernando, não existia uma justificação legal para fazer o que eu pensava em fazer. Para fazer uma coisa contra a lei e ser derrubado com simplicidade em qualquer instância que ele recorresse, eu procurei fazer o que era certo, dentro da parte técnica que foi feita pelo tribunal. Porque, infelizmente, isso aqui não é igual lá em cima, passou do prazo, você perdeu, você não pode entrar com recurso nenhum. E nós vimos lá hoje, tem certos recursos que ele pode entrar lá, que ele tem 5 anos, vai vencer 2021, se necessitar ele entrar com mais algum recurso. Infelizmente, o tribunal dá muitas oportunidades. E outra coisa que diz para a gente, antigamente, o prefeito só era responsável por suas contas durante 5 anos. Passou 5 anos, se descobrir mais alguma coisa, já havia prescrito. Hoje é diferente. O prefeito hoje ele é responsável pelas suas contas enquanto vida ele tiver. Pode ser daqui 20 anos, se descobrir alguma coisa, a prefeitura foi em cima dele, ele é obrigado a prestar contas.
Então, acabou aquele negócio de 5 anos, prescreveu. Não, hoje ele é responsável, enquanto vida ele tiver, se há qualquer empecilho, qualquer irregularidade que for constatado depois que conseguir provar, pode vir e jogar em cima dele a caber num processo de probidade administrativa. Então, hoje a lei está desse jeito. Então, nós procuramos fazer aquilo que era correto, não o que eu queria, que eu pensava em fazer. Porque se é um fundamento legal para vir derrubar o meu parecer, sem imagem de ouvir críticas aí simplesmente que a gente não sabia nem trabalhar, nós optamos de fazer o que era certo pela parte técnica. Foi o que nós fizemos para fazer isso aí. Concluindo aqui as palavras do Zé, devido a tantos comentários, tantas coisas que as pessoas começam a comentar fora, e eu vou falar aqui assim até com uma certa autoridade, Marlene, como presidente desta casa. Eu sou companheiro do Milton, sou um parceiro do Milton, sou admirador do Milton, tenho muita gratidão pelo Milton, mas esta casa precisa de independência. Esta casa precisa de independência. Se nós não começarmos a mostrarmos que nós somos um poder independente, nós vamos começar a ter problema. Porque não é só o Milton que toma as decisões do Poder Executivo. Lá tem assessor jurídico, tem assessores junto dele que não conhece o projeto, que não conhece o processo, que não conhece o que está acontecendo e começa, às vezes, a dar as suas opiniões. Ontem, o doutor Reinaldo, eu fiquei preocupado, porque gosto muito do doutor Reinaldo, converso muito com o doutor Reinaldo. O doutor Reinaldo não tinha conhecimento de que esse balanço já está prescrito. Ele está prescrito, porque ele deu entrada aqui no seu parecer de rejeição no dia 13/9, e o nosso regimento só permite ele ficar aqui 60 dias. E ele foi dado entrada aqui, a justificativa, no dia 13/9. E o doutor Reinaldo falou para mim: eu te confesso que eu não sabia que o regimento, que a lei orgânica determinava tempo para ele ficar. Então eu tomei a iniciativa de colocar ele em discussão e votação, porque para se levar ao pé da letra, nem em votação ele não tinha que ser colocado mais. Ele já estava julgado por decurso de prazo e mantido o voto do tribunal. E nós ainda colocamos ele aqui em votação, em discussão, votação, gerou-se essa polêmica. Amanhã vamos reunir, vamos discutir, e eu peço aos nobres vereadores, aos colegas vereadores, nós temos que zelar pela independência dessa casa. Essa casa tem que ter independência, mesmo que nós, às vezes, fizer alguma coisa aqui contraditória, que tem alguma contradição, essa contradição ela tem que ser respeitada, porque o plenário é soberano e não pode mais, depois de batido o voto aqui, nós não podemos mais questionar matéria votada. Pois é, muito triste isso, viu? Por isso que o nosso Brasil está nessa situação que está.
sabe? Por isso que tá, porque conta fatos, não argumentos, e todo mundo conhece a história. Então, quando se conhece a história, às vezes, né? Às vezes a lei nem não vale muito, porque quando se conhece as histórias. Então, isso que me dá tristeza, isso que me entristece da política. Tem que ser soberano, sim, mas muitas vezes nós não temos que passar por cima da nossa dignidade. Nós não podemos passar por cima do que a história mostrou. Isso que me entristece dentro da política. Mas nós precisamos de cumprir as leis. Nós precisamos cumprir as leis. Pois é, mas muitas vezes a gente pode mudar um pouco do rumo dessa história. Sabe, sendo mais dignos, e às vezes, porque eu não vi hora nenhuma o prefeito se exaltar, assim, falar sobre isso aí, tá denigrindo na Câmara. Ele só achou assim que uma coisa... Não, ele não me falou, ele realmente não me falou, mas outras pessoas falaram. Eu vou dar continuidade, colocando a ata em votação. Lógico que na votação da ata está também o seu pedido, porque ela tem a oportunidade de ser rejeitada, né, durante a votação. O seu pedido está incluso, sim, porque ela tem a oportunidade de ser rejeitada na votação. Esta ata está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Presidente, eu disse para o senhor que eu queria fazer um comentário aqui, um breve comentário, antes do senhor colocar em votação. Eu posso fazer ou deixa como está? Como ainda estamos no processo de votação, ninguém votou ainda, eu vou permitir você fazer o... Certo. Eu continuo a minha opinião sobre a votação. Eu estou até aqui com o projeto em mãos, o balanço geral em mãos, aqui diz, onde explica aqui que na página 117, certificado número 277/2016, em que dá parcial provavelmente o recurso explicando que algumas irregularidades foram sanadas, desconstituindo o débito tal aqui, que era aquele valor. Então, quanto à minha opinião, eu continuo com a minha opinião de voto. Só que eu acho assim que é um direito dela querer. Com certeza, ela tem o direito. Querer olhar e querer mudar essa ata. Então, eu acho que não é nada demais ela querer ver. Apesar que eu já tinha conhecimento desse conteúdo desse projeto, prestei bastante atenção na leitura do secretário também, entendi perfeitamente, então eu não mudo. Mas eu acho que cada um aqui, nós somos democráticos e cada um tem uma opinião de querer ou não querer uma coisa, né? Então, por mim, não é nada demais ela querer, ela pode... É o direito da vereadora, direito dela, e nós respeitamos o direito. Então, a ata está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Eu não concordo com isso. Olha, não com a ata inteira, né? Com esse item, eu quero que essa votação. Aprovado com o voto contrário da Marlene sobre o item da votação do balancete. Aprovado. O pedido dela. Não, o pedido foi votado junto com a ata. Certo. Quero também aqui justificar a falta do vereador, já foi citado no início, do vereador Emerson, pois o mesmo está em Goiânia, acompanhando a sua esposa, que se encontra internada na UTI, né? E estamos com isso justificando a sua ausência. Neste instante também quero informar aos nobres edis que na próxima sessão, dia 26, teremos 2 sessões
para completar o quórum mínimo de 5 sessões do mês de agosto. Eu vou aproveitar, o Fábio, que está no momento aqui da palavra da presidência, eu vou esclarecer a você sobre o seu questionamento que você está questionando sobre o plano diretor. Nós já encaminhamos, você saiu antes do encerramento da sessão anterior, e eu solicitei aqui que encaminhasse ao Poder Executivo o pedido em nome da mesa diretora, em seu nome, que envie para essa casa o pedido do projeto da criação do plano diretor, e te informar que para o uso da tribuna, como você tem pedido aqui, existem alguns critérios regimentais que não está sendo atendido dentro do seu pedido verbal. Ele, além de ter que ser feito por escrito, ainda tem algumas exigências também que tem que ser feito por uma entidade representativa, não pode ser feito isoladamente por uma pessoa só que não esteja representando a uma entidade, a uma associação. Então, por isso, as meninas não te cadastrou, não te inscreveu hoje para usar a tribuna. Mas o seu pedido aqui, Fábio, a sua indicação é de grande valor. Nós estamos encaminhando ao Executivo. Eu já te falei muitas das vezes que ele é um projeto de autoria do Executivo, ele não pode ser de autoria desta mesa, não pode ser de autoria da casa, mas já foi encaminhado ao prefeito o pedido, sim. O prefeito já tem em mãos o ofício desta casa solicitando o seu pedido. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 05/2019, referente ao balanço geral de 2016. Projeto de Decreto Legislativo número 005/2019, 19 de agosto de 2019. Dispõe sobre a aprovação com ressalvas do balanço geral relativo ao exercício 2016 da Prefeitura Municipal de Pontalina e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Estado de Goiás, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Considerando que o parecer emitido pelo Tribunal de Contas pela aprovação com ressalvas de responsabilidade do senhor Milton Ricardo de Paiva é devido processo legal, o contraditório e ampla defesa. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Pontalina, aos 19 de agosto de 2019. Não é, Santiago da Silva? Este decreto fica distribuído à Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e Economia e Obras, Serviços Públicos, Urbanismo, sobre o projeto de lei 072, de autoria do Poder Executivo, que dá nome a logradouro público. Só um minutinho. Deixa eu não colocar esse semana que vem. Deixa eu não colocar esse semana que vem. Pode ser? Deixa eu colocar semana que vem. Hoje não. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 072/2019, de 7 de agosto de 2019.
Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se no dia 19 de agosto de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 072/2019. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, 19 de mês de agosto de 2019. Jurandir Rezende Machado, Hermes Ferreira Vieira, Adalberto Silva e Souza. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de lei número 072/2019, de 7 de agosto de 2019. Voto a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia reuniu-se no 19 de agosto de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 072/2019. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, 19 de mês de agosto de 2019. Lauro Fernandes Correia, José Eurípides Alves, Edmar Ferreira do Carmo. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Ao parecer o projeto de lei número 072/2019, de 7 de agosto de 2019. Vota a comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo reuniu-se no dia 19 de agosto de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela utilidade e interesse público da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 072/2019. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, 19 dias do mês de agosto de 2019. Ronilton Oliveira, presidente. José Eurípides Alves, relator. Joana Darco Godoy, membro. Estes pareceres estão em discussão. Em votação, de acordo, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovados. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 032/2019, de autoria da vereadora Joana Darco de Godoy. Requerimento número 005/2019, Pontalina, 15 de agosto de 2019. Excelentíssimo senhor Noé Santiago da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, nesta. Senhor presidente, Joana Darco de Godoy, vereadora, vem através deste, e se aprovado este for pelo soberano plenário, requerer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Gilson Pereira Mendes, diretor executivo da Regional Leonel de Morrinhos, solicitando que coloque um separador vertical para fios de alta tensão no prédio da Câmara Municipal de Pontalina, pois, com esse período de ventania, está ocorrendo quedas constantes de energia e isso está dificultando o trabalho nas repartições administrativas da Câmara. Melhor esclarecimento será feito pela autora em plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Pontalina, 19 dias do mês de agosto de 2019, Joana Darco, vereadora. Esta indicação está em discussão. Com a palavra a autora da indicação. Eu até queria, senhor presidente, convidar vocês, os colegas vereadores, para estarem assinando comigo esta indicação e pedir também que não fosse só aqui nessa região nas proximidades aqui da Câmara, porque está um caso seríssimo, nós sabemos, em todas as regiões da cidade. Eu tive aqui para pedir para o secretário tirar uns papéis ali para mim, mas foi uma dificuldade muito grande. Eu fiquei muito tempo que a energia acabava e voltava toda hora, só por causa do vento. Então, nós estamos num mês que venta muito, que é o mês de agosto, até setembro também vai ventar. Logo que passar esse vento, esse mês que venta mais, vem além da chuva, além do vento, vem a chuva também. Então, a gente precisa pedir para eles precisam resolver esse problema para a gente, porque realmente está inaceitável as condições da energia. Ventou, acabou. Obrigada. Esta mesa se associa ao seu pedido, vereadora, porque realmente
É um pedido de muita importância e que está trazendo grandes transtornos ao funcionamento do dia a dia aqui na Prefeitura, né, em todo o prédio da Prefeitura e na Câmara Municipal. Eles estão mudando agora quando aquele filme capado. Também não dá problema, né? Esta indicação está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Já te entrego aqui. A minha está aqui, já vou assinar com ela. Não havendo mais matéria a ser... Tem uma indicação. Mais um. Do outro lado. Não está. Não. Embaixo. Tem mais um. A dona Vânia. Perdão, é porque eu li só o nome da autora aqui. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 032. Isso que foi tirado. Indicação número 032/2019. Pontalina, 19 de agosto de 2019. Excelentíssimo senhor Noélio Santiago da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, nessa. Senhor presidente, Joana D'Arte Godoy, vereadora, vem através deste, e se aprovado este for pelo soberano plenário, requerer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Milton Ricardo de Paiva, prefeito municipal, solicitando-lhe que arrume os banheiros e o telhado da Escola Justiniano José Machado. Salienta-se que dê prioridade em arrumar os banheiros, pois esses estão precisando o mais rápido possível de manutenção. Melhor esclarecimento será feito pela autora em plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 19 dias do mês de agosto de 2019. Joana D'Arte Godoy, vereadora. Com a palavra a autora da indicação. Eu até soube, eu estive na escola e soube que já teve algum vereador lá também, alguns vereadores fazendo esse pedido. Então, nas escolas, foram várias escolas que já fizeram pequenos reparos, ficando, eu acho que quase que só a Escola Justiniano José Machado. Então, eu fui olhar a situação dos banheiros, eu falei só os banheiros e o telhado, né? Porque lá, na realidade, precisa de uma reforma geral. Precisa igual o Ayrton Senna, mas a gente acredita que não é possível, que não tenha dinheiro para fazer tamanha reforma, já que está terminando a faculdade. Mas lá realmente está em condição inaceitável. Tem um banheiro que dizem que foi adequado lá com as normas, mas eu não sei se vocês estiveram lá no banheiro, eles colocaram um corrimão, tipo corrimão, mas colocou no lugar de passar a cadeira, e o lugar de passar a pessoa com deficiência, de chegar com a cadeira, tem cercando lá um corrimãozinho muito pequeno, e mesmo se não tivesse o corrimão, não daria para entrar naquele banheiro uma pessoa com necessidades especiais. Outra coisa que eu notei também, o telhado está péssimo, e tem uma passagem que ele falou muito com a gente, que melhorava muito se fizesse essa passagem, que fica baratinha, uma cobertura, para os professores, quando termina uma aula, num pavilhão, os professores atravessar para o outro pavilhão. Então, não é nada extraordinário não, né, Jurandir? Você que já foi lá, dá para fazer uns reparos sem ficar muito caro. Então, eu trago meu pedido, eu vou pessoalmente reforçar esse pedido também, porque ele é de fundamental importância, porque nós temos que olhar muito para, pelo menos um pouquinho de conforto para o nosso professor, porque ele já não ganha o piso, então ele tem que ter um pouquinho de conforto para ele exercer o seu trabalho. Eu já trabalhei em escola, eu sei as dificuldades que a gente atravessa, e a escola em si, ela não tem dinheiro, não tem como ela realizar esse trabalho. Então, eu quero muito pedir, se alguém quiser também assinar comigo novamente, pode assinar, reforçando o meu pedido, porque é uma causa muito nobre. Obrigada, presidente.
Esta indicação está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Todos dois assim. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem tratadas, deixo a palavra franca a quem desejar fazer uso. Não tem? É que retirou da pauta, o vereador, ficou para a próxima sessão. Foi retirado da pauta. Está inscrito para fazer uso da tribuna o vereador Ronilton. Quero nesse instante agradecer a Deus por mais um dia de trabalho e quero também cumprimentar o presidente dessa casa e os colegas edis aqui presentes, funcionários da casa, servidores dessa casa aí, né? Os internautas e a população de Pontalina. Eu vejo, senhor presidente, quero começar parabenizando o senhor pela atitude do senhor. Eu vejo que os vereadores estão se aliando comigo em uma posição, acreditando que essa casa é independente. Claro que nós aprovamos aqueles projetos que são bons para o povo, dificilmente rejeitamos, senhor presidente, os projetos do executivo. A maioria dos vereadores tem uma visão clara do momento, a maioria dos vereadores tem sido parceiro do povo, votando os projetos que o senhor prefeito envia para essa casa. E eu fiz uma indicação a tal, que todos sabem, votaram comigo, e nós não podemos calar e não podemos se acomodar sobre aquela indicação do lixão, porque é uma questão de saúde pública. Estamos em um nível de poluição muito alta. Nesse tempo o ar fica seco, as doenças respiratórias são muitas, e aquela fumaça tem adoecido a nossa população e também as populações ali, que os fazendeiros, as pessoas que moram perto do lixão. E hoje eu fui até o lixão e eu notei que o executivo jogou uma terra e apagou aquele foco de incêndio. Mas não vai resolver por muito tempo, porque nós temos que fechar aquele lixão e temos que pôr um guarda, porque logo após eu ir no lixão fazer um vídeo dizendo que não tinha nenhum foco de incêndio, um cidadão desconhecido que eu não vi colocou fogo e um monte de lixo lá, e o incêndio já está começando novamente. Então eu quero dizer também, respeitosamente, nobre colega Marlene, não quero que a senhora, a excelentíssima vereadora, leve para o lado pessoal a minha posição, porque até há uns meses atrás eu vim a essa tribuna e defendi todos os projetos do executivo, mas eu quero deixar bem claro, sei que a senhora não é uma mulher de recado, a senhora é uma vereadora que eu respeito, mas eu vou ser meio duro na minha fala aqui, é porque, nobres colegas vereadores, esse prédio é vizinho da prefeitura, mas esse prédio é uma casa de leis e não é quintal da prefeitura, e tem que ser respeitada a nossa decisão aqui. A decisão foi quase soberana. Isso aqui não é um piquenique, isso aqui é uma casa de lei, onde nós criamos lei, nós votamos projetos e fazemos indicações. Respeito o trabalho do executivo, tem feito um trabalho excelente em várias áreas.
Não sou partidário, eu sou um funcionário do povo e vou repetir. Eu sei que tem muitos me assistindo, principalmente assessores, que até são amigos meus ali do executivo. Essa casa não é quintal da prefeitura. Essa casa é uma casa de lei, senhor presidente, que tem que ser respeitada. Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou de brincadeira. Eu vou fiscalizar até o último dia do meu mandato. Vou fiscalizar, vou a Goiânia, vereadora Joana, hoje eu fiz um vídeo e citei aquele recurso lá do Rui Barbosa. E citei também sobre uma ambulância, e etc, e etc. Então não vou ficar calado, respeito, eu sei que a senhora é a representante do prefeito, e a senhora leva ao prefeito o meu agradecimento parcial do atendimento lá do lixão. Ainda falta um guarda e rumar o alambrado. Agora, colegas vereadores, eu não quero ser arrogante, mas eu vou ser firme na posição que nós temos que unir a respeito daquele lixão, porque a poluição está matando o nosso povo. Então, eu estou dessa forma hoje, estou aberto a conversar a respeito, não estou aberto a negociação enganosa de propostas que já fizeram a respeito dos meus requerimentos e não cumpriu. Então, o meu primeiro compromisso é com Deus. E depois com o povo, com a minha família e com o povo. E com vocês, nós vamos pleitear aqui até o fim desse mandato e nós vamos trabalhar. Quem estiver disposto a fiscalizar, une comigo nessa força que o nosso município merece o melhor. E o melhor não está sendo feito, está sendo feito parcialmente. Então são essas minhas palavras. Quem quiser uma parte, eu estou em aberto. Eu peço ao vice-presidente da mesa, vereador Edmar, que assuma a cadeira da presidência, que eu quero fazer algumas palavras. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários desta casa, público presente, acredito que depois que eu assumi a presidência, é a primeira vez que eu venho à tribuna para deixar aqui algumas palavras. Não palavras de recriminando nenhuma ação de colegas vereadores, nem do Poder Executivo, mas eu sinto que a minha posição aqui nesta casa, vereadora Marlene, vereadora Joana, é de conciliador. Eu tenho aqui um papel de ser um mediador, um conciliador em todas as bancadas. Eu respeito desde a bancada representada pelo Lauro, PSDB, do seu Joaquim, do Edmar, o PTC, do Adalberto, que é o PSDB, o meu partido, o PMDB, da vereadora Joana Dark, o PTB, eu trato todos, dou o mesmo tratamento a todos. E tenho pelo Poder Executivo um respeito muito grande. E sei das nossas obrigações, dos nossos deveres aqui nesta casa. E eu confesso que esta semana eu não fiquei indignado, mas eu me senti acuado. Eu me senti acuado pela decisão que este plenário tomou aqui na votação deste balancete.
eu me senti muito acuado, porque eu tentei dar respostas a todo mundo, e respostas corretas, defendendo a opinião de cada colega que aqui está. Desde a opinião da Marlene, que teve a sua opinião contrária, a dos demais vereadores que tiveram a sua opinião também pela aprovação. Eu entendi a posição de cada um, porque nós já tivemos outras situações aqui, que nós tivemos que tomar também decisões, e tenho certeza que teremos outras pela frente, que nós vamos ter que tomar decisões que nem sempre vai ser unânime, né? E quero aqui fazer uma defesa pessoal a um profissional que tem o meu respeito, a minha admiração e a minha confiança, o Dr. Fernando. Não foi à toa, Dr. Fernando, que eu te convidei, quando assumi essa presidência, para ser o nosso assessor jurídico. É porque eu conheço a sua história, eu conheço o seu passado, eu conheço a sua família, eu conheço os seus pais, eu conheço o seu compromisso. E a primeira coisa que o Dr. Fernando me falou, quando eu o convidei lá dentro da minha casa, para nos assessorar aqui, é a forma que eu queria que ele agisse, dando suporte a cada um de vocês, dando suporte jurídico a cada um de vocês, da forma que fosse necessário dentro da lei. E o doutor Fernando me perguntou: seu Noé, que jeito que o senhor quer que eu trabalhe? Fazendo certo ou para tentar depois consertar alguma coisa que ficou errada, que porventura não estiver certo? Eu falei: doutor Fernando, eu quero que nós busquemos a possibilidade, eu não vou dizer da perfeição, mas de estar próximo da perfeição. E eu sinto nele essa segurança. Apesar de que ele mesmo me disse que não tinha ainda um conhecimento, né, nesta área do serviço público, mas que iria fazer tudo para poder adquirir, no mínimo tempo possível, esse conhecimento. E eu estou vendo eu estou vendo esse esforço do doutor Fernando. E a isenção que o doutor Fernando aqui trabalha com isenção, com muita dedicação. Hoje estivemos em Goiânia e eu vi ele se colocar lá na frente daquele conselheiro do Supremo Tribunal e dizendo: se nós fizemos alguma coisa errada, nós queremos corrigir. Se existiu alguma coisa que foi feita errada, nós estamos aqui hoje no tribunal para buscar a verdade, para que seja corrigido aquilo que ficou errado. E o conselheiro nos disse: vocês não fizeram nada errado. Vocês fizeram tudo conforme era o papel da Câmara. Vocês tinham a liberdade de aprovar, mas vocês tinham também a liberdade de rejeitar. Só que para isso vocês precisariam ter os votos suficientes. E eu acompanhei o relator José Eurípides também. Sei o quanto que o José Eurípides trabalhou para fazer um relatório que fosse diferente, aonde desse a oportunidade de votar conforme foi a votação do
do tribunal antes do voto revisor. Mas não foi possível, porque o voto revisor, ele tem a garantia constitucional que ele reverteu aquele resultado. E que nós, para poder mudar aquele voto, nós teríamos que ter 8 votos. Iria ser apenas debates desgastantes. Eu confesso que tinha todo uma intenção também de votar pela rejeição do balanço, devido conhecer o que eu sabia sobre o balanço. Mas não tivemos oportunidade. O Tribunal de Contas não nos deu essa oportunidade. O Tribunal de Contas nos ofereceu um relatório que nós teríamos que ser coerente e votar de acordo com o relatório do Tribunal de Contas. E as pessoas que não participaram do debate, que não viveram esta situação, nós tivemos desde o dia 13/9/2016, com esse balanço nos arquivos da secretaria desta casa. E ninguém tomou conhecimento, ninguém fez o estudo, ninguém chamou aqui os advogados do executivo para esclarecer, para tirar nenhuma dúvida. E eu procurei o assessor jurídico, Edilberto, e ele me aconselhou que fosse ao Tribunal de Contas aqui 2, 3, 4 vereadores para falar sobre aquele voto de revisor. E depois ele mesmo me falou assim: vereador, eu acho que isso é uma faca de 2 gumes. Os conselheiros do TCM podem entender que estão sendo pressionados pela decisão deles. Então, você acha assim, o advogado? Ele falou: eu acho que eles não vão entender talvez a posição de vocês irem lá questionar a decisão deles. Podem se sentir pressionados, que vocês estão pressionando sobre a decisão que eles tomaram. Eu falei: então, se o senhor acha dessa forma, vamos deixar tudo como está. Concedo a parte à vereadora Joana Dark. Eu só quero esclarecer para o senhor que nós tínhamos sim o conhecimento e que o nosso regimento ele foi mudado. Então, aí foi colocado esse prazo para a gente estar colocando. Só que como tinha muito quando eu assumi, nós fomos colocando por ordem. Aí não chegou. Então, para não tumultuar, como a gente já tinha outras coisas para olhar, a gente foi colocando um a um e nós estávamos fazendo questão de estar colocando na ordem certa. Então, o que aconteceu foi isso que aconteceu com os balanços geral. Oi? Pois é, na lei orgânica? Mas no regimento também, e ele foi mudado, o regimento foi 2016, 17. Pois é, aí nessa mesma, próximo a essa data, veio uma normativa aqui do TCN, que eu tenho aqui a Thaís, que é uma pessoa que também tem um conhecimento muito bom nessa área. Tinha o Matheus, que era muito conhecedor, tinha experiência, apesar que não concordavam muito, mas que tinha já experiência com esse tipo de trabalho. Então, foi a partir dessa normativa que nós recebemos do TCN que começou essa mudança, mas a gente tinha conhecimento sim. Muito obrigado, vereadora Joana Dark, pela parte.
Eu não sei se o senhor está recordado hoje, quando nós tivemos com o conselheiro Valsenor, que foi explicado a ele que nós tínhamos um prazo de 60 dias, ele ficou assim até um pouco surpreso. Parece que no estado de Goiás, nós somos uma das poucas casas que tem esse prazo de validade para votar um balanço, ou até um balancete. Nós somos uma das poucas, ele ficou surpreso. Falou, então, no momento que passou de 60 dias, realmente já está prescrito o balanço. Fazendo justiça, né, eu não poderia esquecer também da importância da nossa doutora Thais, que apesar de não exerce aqui a função de assessora jurídica, é chefe de gabinete, mas que nos auxilia muito nas matérias jurídicas, que tem uma experiência muito grande e que ela também acompanhou todo esse trabalho de parecer desse balanço, e ela também nos deu importantes orientação sobre como é que a gente deveria de agir, e eu reconheço, Vanessa, o seu trabalho, Vanessa, Thais, reconheço o seu trabalho, né, o seu conhecimento, e tenho certeza que nós estamos muito bem assistidos juridicamente pelo Dr. Fernando e por você, que mesmo estando exercendo outra função, você nos auxilia todas as vezes que necessitamos. Com a palavra, a vereadora Marlene. Assim, presidente, desde que eu entrei aqui nessa Câmara, nessa Casa de Leis, eu tenho uma postura. Quando eu fui vereadora, né, com o ex-gestor Jurandir Augusto, eu tinha uma posição assim: para mim o que é certo, o que é errado. Eu fui a vereadora que mais cobrei dele em requerimento. Nos 4 anos eu tive quase 500 requerimentos. Eu tive vários projetos, eu tive várias emendas. Teve pessoas, às vezes, do partido que não concordava, que queria que fosse contra tudo, inclusive, às vezes, até colega aqui, mas eu sempre tive personalidade para votar. Então, eu acho assim, que a coisa errada, ela vindo de onde for, a gente tem que lutar pela justiça. E eu admiro muito o prefeito Milton pela sua postura, acho ele muito bem intencionado, acho que ele transformou a nossa cidade, principalmente na organização, e não é perseguição que eu estou fazendo com o ex-prefeito. Pelo que eu conheci, pela história, eu achei muito pesado, porque foi muito triste quando esse balancete sumiu daqui, que teve que ter polícia, promotor, que ele veio totalmente rejeitado pelo Tribunal de Contas, depois voltou para lá, né, eles consertaram. Então, acho que nós não podemos, concordar com essa política. Eu acho que nós temos que lutar até contra essas leis corruptas, essas pessoas que muitas vezes estão ali para proteger. Porque, veja bem, tantos inquéritos, né, no MP, né, no Ministério Público, tantos processos de improbidade administrativa, tantas ações cíveis, né, públicas que está correndo, tantos processos na área estadual, federal, às vezes tirar desse balancete. Então eu não acho assim, eu não concordaria hora nenhuma, sabe, de votar um balancete desse. Então, assim, eu acho que eu preciso ser respeitada também pela minha posição, porque para mim o que é certo, o que é errado, eu tenho sido humilhada por isso, às vezes eu tenho sido massacrada por eu ter ficado só aqui, mas eu respeito vocês, e eu acho que também a gente tem que, eu respeito vocês, mas eu acho que eu também preciso ser respeitada, porque contra fatos não há argumentos, tem toda uma história. Então, assim, eu luto para fazer a justiça onde eu estou. Sabe, não é perseguição, não é nada, mas eu não concordei, então eu acho que eu tenho direito de pedir vista, eu tenho direito, às vezes, de pedir anulação de uma ata, pela história, pelo conhecimento, pelo que a gente passou, porque eu acompanhei de muito perto isso aí, inclusive quando chegou esse balancete a primeira vez, a gente nem teve oportunidade de ter acesso a ele foi retirado aqui de dentro da Câmara, sem a gente ter esse conhecimento, e ele foi levado para o tribunal. Então eu nem concordo do tribunal ter recebido ele lá de novo sem ele ter passado dessa mesa.
sabe? Então eu acho que eu preciso ser respeitada por isso, eu acho que o prefeito precisa ser respeitado por isso, porque ele tem lutado muito, porque ele pegou uma prefeitura, não foi fácil, e ele está tentando organizar. Então eu acho assim que não é desrespeito ao legislativo, eu acho que é assim, é lutando para fazer justiça, e nem é perseguição. Então, assim, se vocês exigem respeito, eu também exijo respeito, porque eu acho que eu tenho o direito, se eu conheci, se eu estou vendo tantos processos aí, sendo ainda, nem foram ainda, né, superados, eu acho que eu tenho esse direito. E eu acho que precisava ser revisado melhor. Eu não mudei de ideia, que precisava ser revisado melhor. Tá? Obrigada. Ok, vereadora, entendo, e você tem o nosso respeito, sim. Todo vereador aqui tem o respeito da sua opinião, da sua decisão, e eu agradeço a todos pela atenção, e era essas minhas palavras. Esqueceu só de falar uma coisa. Nós podemos pegar o balanço para isso, não podemos. Já que nenhum dos edis desejam mais usar a palavra, eu declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a todos pela presença e que Deus abençoe a todos nós.